Então, dando continuidade, estamos trabalhando aqui com o Scrum na prática e a gente está falando agora sobre o controle de qualidade para um controle de versão importante, para a gente comprovar ao cliente que os testes passaram, ok? Então, a gente na versão X, a gente mediou e não houve falha, certo? Mas aí nova versão entrou e a gente atualizou a branch e a gente vai pegar essa falha. Se houver nova falha aqui, toda falha vai ser uma nova sprint para analisar. Lembrando que as falhas tem que ser diferente, ou se for a mesma falha, que é algo que a gente resolveu, tem que verificar, analisar novamente, porque aquela média específica, aquela trunk, não está equalizado com qual motivo de quebrar essa nova versão que foi feita, certo? Então, os casos de teste é importante aqui com o cliente, porque a gente passou na versão tal, 15.7.5, a gente passou todos os testes aqui, 14.7.5 passou, e com o mesmo caso de teste, e no próximo teste, um dos testes tem que passar, pelo menos. Pelo menos aqui, se passar 3 e falhou 2, esses 2 aqui tem que ser analisado. Abrente e resolver o problema. Certo? O que o cliente pode fazer? Como é que é feito um caso de teste, né? Isso aí é um processo interno que tem que ser feito, mas o importante do caso de teste sempre tem que existir no ambiente de teste para que a gente comprove algo que aquele teste seja passado, o início, as actions, né? As actions results, tem antes as entradas e saídas dos resultados esperados. Como o nosso caso de teste aqui foi esperar o resultado do selecionar o cardápio lá do cliente, então o resultado final que ele quer aquilo. Mas existe, dentro daquilo pode existir vários casos de testes dentro do ciclo da sprint. Sprint tem que ter testes também. Ok, então o ambiente aqui tem que ter, lembrando que o ambiente, o sprint, ó, o ambiente que foi testado, o ambiente de teste do cliente e o ambiente de teste de desenvolvimento, ambiente espelho. Ou ambiente, o cliente disponibiliza esse ambiente, mas tem que estar espelho, porque aqui pode haver falha de internas e tem que ter um caso de teste, só teste em ambiente para verificar se tudo que um caso de teste específico que tem que passar ali para verificar se aquele ambiente está equalizado ou não. Porque pode haver que algo entrou aqui no cliente e também não entrou aqui no time de desenvolvimento. Porque o cliente pode testar aqui todo o processo operacional dele e a gente não tem o que é o processo operacional dele. Como é que a gente vai evidenciar aquilo que o cliente está sendo feito e a gente vai simular no nosso ambiente, se a gente não tem como simular no ambiente dele, né? Então, assim, eu não tenho como fazer a simulação para ele. Como é que eu vou analisar? Como é que eu vou testar? Eu tenho que simular também. Então, tem que ter um ambiente espelho, a expectativa, né? De ambiente espelho aqui do ambiente de teste e desenvolvimento. As empresas dão vários nomes para cada ambiente, certo? Mas é a mesma sprint que a gente vai trabalhar, mesmo nos casos de teste, mas os ambientes têm que estar equalizados. Eu tenho que simular um ambiente espelho do cliente. Ok? Ok. E processo de execução dos testes, né? Aqui eu trouxe aqui só as informações. Isso aqui é um processo de qualidade interna para que a gente tenha, no momento de entregar ao cliente, aquilo que a gente vai ser feito. Existem vários planos de testes aí, tem já na internet. E aqui na própria Teams, você pode fazer, ou no Azure, você pode fazer o planejamento dos testes. Mas no processo de execução de teste, o objetivo é executar os testes do software, né? O responsável testador e tem os produtos centrados, que é o roteiro de teste, o plano de teste, scripts, testes, builds, os critérios de entrada, ambiente de teste configurado e pronto, produto de saída, resultado de teste. Isso aqui é para a gente ter uma atualização de ambientes, é importante. Resultados de testes, planilha de controle de defeitos ou ferramenta de DevOps estão assim. Nos testes pode haver defeitos, nos testes sim, porque no momento que você está fazendo um teste, aquele defeito pode ser que não seja resolvido. Você testou no ambiente, o outro ambiente está desatualizado. Então tem que rever, tem que analisar, tem que verificar por que o motivo. E é um novo retrabalho, uma nova análise, certo? Então tem que ter um controle de qualidade. Produto de saída é o resultado do teste, né? Atividade, executar testes, registrar evidências de testes, registrar defeitos encontrados. Processo de análise do resultado. A gente analisou o roteiro dos testes, agora o processo de análise do resultado.
Objetivo: analisar o resultado dos testes executados no software. Os responsáveis que vai validar ali aqueles testes que estão sendo feitos, o gerente de projeto, o cliente ou o analista de testes. Então, a gente tem nos casos de teste, a gente tem que comparar, fazer um de para se aquilo que foi feito ali, o responsável para analisar. Porque o gerente de projeto não é gerenciamento de... Por que colocou o gerente de projeto? Não é o gerenciamento. É o PMP, ele só gerencia o projeto? Sim, mas aquele projeto de teste, aquele teste que está sendo feito, ele tem que estar ciente se tudo que está sendo feito ali, o resultado final, porque os testes faz parte do projeto, faz parte da sprint, que a sprint também é um projeto. Aquilo que foi feito tem um início, meio e fim, está sendo trabalhado. Então, esses técnicos aí também tem que estar atrelado a isso. Produto de entrada, né, que vai ser feito ali, que é o processo de análise do resultado. Plano de testes, o resultado dos testes, tem que evidenciar o resultado dos testes, a evidência dos testes, planilha do controle de defeitos, ferramentas de integração contínua. É para a gente ter um controle ali do que foi feito e do que foi resolvido, que é o nosso DevOps, Azure DevOps. Os produtos de saída, documentação de avaliação de testes, planilha de controle de defeitos, né, atualizado, que pode ser o Azure DevOps também. E o critério de saída é resultado de teste. E atividades: avaliar testes, identificar ações corretivas e atualizar a planilha de defeitos da ferramenta DevOps. Isso aí a pessoa pode fazer no controle de qualidade. Monitorar a correção dos defeitos. Esses defeitos, lembrando que é a nova sprint, nova análise, para futuramente corrigir, porque quando você mediou, veio novos defeitos, novos problemas encontrados. Então, não tem nada a ver com a sprint que foi planejada, porque a sprint é para correção daquele defeito, certo? Isso a gente tem que ter em mente. Objetivo: acompanhar a correção de defeitos encontrados e registrados durante a fase de teste do sistema desenvolvido, ou do sistema que está implantado e nova correção. Responsável: gerente de projeto, análise de teste cliente. Produtos de entrada: planilha de controle de defeitos validada e as listas das áreas e resultados validados. Então, aquela caso de teste ali foi validado, verificou, passou, ok. Critério de entrada: planilha de controle de defeitos, as áreas e resultados. Produto de saída: cronograma de atividade e resultado dos defeitos. Produto de saída: cronograma aprovado. Isso aqui é para o cronograma dos testes no momento que vai ser feito. Aquele teste específico, a gente tem que ter ciência para grandes projetos, o que vai ser feito e o cronograma dos testes que vai ser feito. Que aqui é um planejamento, certo? Dos testes. Atividades: avaliar a lista dos atos, resultados, planilhas de controle de defeitos, elaboração de cronograma para os resultados dos defeitos. Então, tem que ter aqui é um processo de planejamento para os testes com clientes, para grandes projetos. Então, no momento para você ter um controle de qualidade, você tem que ter todos esses itens para no momento dos testes você conversar, entendeu? Então, a gente tem que ter esse controle de qualidade, certo? É importante. Então, avaliar as atos, resultados e a planilha de controle de defeitos. Então, esse objetivo que eu trouxe hoje é para a gente ter ciência do que a gente vai testar com o cliente. Aqui a gente está vendo aqui, se a gente for ver, ó, nós estamos aqui, só um plano de teste. Aqui é para ter controle, desenvolvedor adorando controle de qualidade no final da sprint, certo? Depois o que eu vou passar é o seguinte: nós estamos abordando, eu estou abordando esse tipo de controle de qualidade. A gente tem que verificar o controle de versão, a gente tem que verificar o ambiente equalizado, isso é internamente com a equipe. O Scrum Master ele só tem uma visão, mas ele tem que colocar um analista ali de processo, um analista que entende daquilo, responsável, sei lá, que eu coloquei lá nos processos, de cada área, determinada área, para poder ter um controle de qualidade, porque não conseguimos delegar, entendeu? É muita informação, é muito controle. Assim como grandes projetos da área de engenharia civil tem que ter, para sucesso dos projetos também tem que ter por equipe, por time, ok? Depois nos próximos vídeos eu vou falar agora sobre mais o controle de qualidade no próximo Scrum, sobre estimativa, sobre relatórios que o Scrum Master tem que dar um feedback para a equipe, para a área de negócio, a área de gerente de projeto. Isso aqui é que o Scrum Master tem que ter ciência do controle de qualidade interno da equipe, porque ele vai se perguntar o seguinte aqui, ó, internamente lá, a sprint X, vou chegar aqui ele pegou, comitou, certo? E ele falou aqui, ele verificou todos os comitados,
O desenvolvedor chegou aqui, ó, comece, terminei, finalizei todos. Tá aqui. Então, ok. Time lá na lista lá que ele vai controlar. Finalizou todos. Mas como é que eu vou ter um controle de qualidade e saber que aquela versão X está funcionando, o caso de teste que está funcionando para eu poder dar feedback para o gerente de projeto? Eles vão ter que fazer relatório internamente com a equipe, você tem que alinhar isso, ó. Segue esse plano de teste que tem que ser feito, segue a forma de controle de versão, isso aí é com o time. Segue a forma que vai ter que ser feito, segue a informação do processo interno com a equipe, para a gente ter um resultado final. Esse resultado final vai ser refletido lá no teste que o Scrum Master vai fazer com o cliente. Pessoal, entregamos esse sprint, qual versão X passou? Passou aqui, ó, a versão tal da entrega. Testou com o cliente, deu defeito. Plano de teste de ambientes atualizados. Por que deu defeito? Cara, meu ambiente, cara, tá funcionando aqui. Meu ambiente não tá funcionando. Mas o que vale é do cliente. Certo, mas estamos na fase de homologação e teste. Okay? Temos que entender isso. Existe um produto responsável entender isso também, que a gente estamos ter que estar esse ambiente atualizado. Ok? Se fosse assim, se está funcionando, pega um ambiente de teste, dá para o cliente, ele trabalha em cima, mas não. Algo novo constantemente entra em produção. Que a gente pode ver aqui, fazer vários cenários, eu vou fazer na frente. Algo novo entra em produção a todo momento. A gente está trabalhando com o Scrum processo sprint. Cada sprint, cada ano diário, cada atendimento, cada planejamento que está sendo feito, vai entrar, está tendo controle. Isso é importante. Imagine sem controle. Já é difícil. Mas é isso, pessoal. Meu objetivo aqui, às vezes, vocês entenderam, às vezes eu falo muito rápido e tal, eu estou melhorando sempre, é constante. Mas o slide, eu creio que o slide está bem explicativo. O objetivo é melhorar. E os próximos vídeos eu trazer mais sobre relatórios do processo Scrum e a gente tem uma visão geral de como é feito. Relação sobre o controle de versão, vou mitigar mais, vou fazer um vídeo só para evidenciar dos problemas que pode acontecer e a gente, por exemplo, posso fazer o seguinte. Eu posso simular aqui no controle de qualidade, vou fazer um vídeo. Isso aqui, ó, peguei a versão X, mexi e funcionou, passou todos os casos de teste aqui, certo? Aí depois passou todos os testes, aí nova versão entrou em produção, vamos mediar, tem que atualizar ambientes, ok? Pego o mesmo caso de teste, já executei, cara, passou esse, falhou alguns, e aí? Scrum Master, planejamento da sprint. Aí segue o ciclo, né? Aqui da sprint. Tem que fazer um novo produto backlog. Aí entrou novo problema, novo sprint, producionalidade. E lembrando que tem um processo interno de gerenciamento, que o gerente de projeto trabalha junto com o Scrum Master. Depois eu vou falar a área Symbox, ele separa as áreas. Por exemplo, o gerente de projeto ele vai ter que trabalhar ali junto com o Scrum Master para delegar as ações em determinadas áreas, a área de implantação, o time de desenvolvimento, conversas com stakeholders de outras áreas do departamento, a comunicação, quem é que vai ser feita? Vai ser feita por um analista de processo, um analista ali que vai ter que estar na frente conversando, é o próprio desenvolvedor está fazendo sprint, está trabalhando em cima, ele vai ter que ter contato, tem que ter uma intermediação aí, então definir. Que eu defini até eu falei até um vídeo do time de desenvolvimento, explicando os vídeos anteriores lá, certo? Então é isso. Vamos para os próximos vídeos sobre os relatórios e também sobre estimativa Scrum. Vou fazer umas pesquisas aqui, análise umas pesquisas e depois verificar como a gente faz essas estimativas, porque como estimar também, que a gente tem que estimar um sprint pelo conhecimento, pelo desenvolvimento, certo? A estimativa desse sprint está alinhada também a questão da experiência e a maturidade da equipe e também a questão do entendimento do processo de negócio, o entendimento da arquitetura, se uma mal arquitetura definida, a estimativa para a gente trabalhar de forma fácil é difícil. É difícil. É isso.